O presidente francês Emmanuel Macron está na Alemanha para a primeira visita oficial de um chefe de Estado francês em 24 anos. A viagem de 3 dias tem como objetivo reforçar os laços entre as duas principais potências europeias e ultrapassar as suas diferenças. A visita estava prevista para julho do ano passado, mas foi adiada à última hora devido aos motins que eclodiram em França, devido ao assassinato de um jovem de 17 anos pela polícia. Macron e a sua mulher Brigitte são recebidos pelo presidente alemão. No domingo, os dois chefes de Estado participaram nas celebrações do 75º aniversário do nascimento do Estado Democrático Alemão após a Segunda Guerra Mundial. Na segunda-feira, os chefes de Estado vão visitar Dresden, seguindo-se na terça-feira uma visita a Münster. A visita de Estado do presidente francês vai culminar com um encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz. Entre bandeiras espanholas e europeias, o Partido Popular lançou a campanha eleitoral em Madrid com uma demonstração de força, apesar do termómetro marcar mais de 30 graus. Milhares de pessoas juntaram-se na porta de Alcalá para mostrar a rejeição da lei de amnistia que será definitivamente aprovada no Congresso espanhol esta quinta-feira. Hemos venido a reivindicar la igualdad de todos los españoles, la primacía de la Constitución. O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aproveitou a oportunidade para apelar à antecipação das eleições gerais. Ya que esta legislatura está perdida, ya que este gobierno tiene el país parado y no sirve de nada, que ponga punto y final. O presidente do PP encorajou os cidadãos a expressarem nas urnas a rejeição ao governo de Pedro Sánchez e a rebelarem-se contra o que considera ser a deriva autoritária do primeiro-ministro espanhol. Nos quieren siervos. El presidente del gobierno no es el amo de nada, es un servidor público. Feijóo apresentou estas eleições europeias como um referendo contra Sánchez para que a voz dos espanhóis seja ouvida na Europa. Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, mide sus fuerzas en la calle contra las políticas del presidente Pedro Sánchez, especialmente tras los recientes resultados electorales en Cataluña que el presidente del gobierno considera una validación de su estrategia hacia el soberanismo. Los populares esperan que en estas elecciones los españoles envíen un claro mensaje de que en el país se ha producido un cambio de ciclo. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Unlike her recent TV appearance on Italian TV program Che Tempo Che Fa, Ursula von der Leyen clearly said on Thursday she's willing to work with MEPs from Giorgia Meloni's right-wing Brothers of Italy party after the EU elections in June. Von der Leyen made these comments during a Eurovision debate, clarifying that the Italian Prime Minister meets 3 criteria for future partners. She's pro-EU, she's against Russia's Vladimir Putin, and she's for the rule of law. But what should we make of it? Well, we put the question to one of the European University Institute experts we met here in Florence at the Sol 24 conference, who's been following the election campaign closely. Take a listen. So she's basically saying if individual MEPs agree with the common principle, which is being pro-EU, pro-Ukraine, and on the Atlantic side, then there might be space for collaboration agreement. But I wouldn't call for necessarily a huge reshuffling of the political forces in the next EP. Also because this sharp turn to the right, it's something that some pundits forecast, but then we have to see if really these two far-right and Eurosceptic groups will go ahead of Renew Europe. So some polls indicate so, some others do not, so we have to see. Reports in the Italian media describe von der Leyen's statement as a bold move, one that could risk isolating her further from the EPP party. Giorgio Orlandi for Euronews in Florence. Milhares de pessoas manifestaram-se no domingo na Arménia pedindo a demissão do primeiro-ministro Nikol Pashinyan após o governo ter decidido ceder aldeias fronteiriças ao Azerbaijão. A Arménia controlava os territórios em causa desde a década de 90. Os residentes das cidades vizinhas alegam que a medida isola o resto do país e acusam Pashinyan de ceder o território sem receber nada em troca. Já o primeiro-ministro assegurou que a decisão foi tomada para manter a paz com Baku após uma campanha militar do Azerbaijão em setembro.
Quitanas Nauseda reivindicou a vitória na segunda volta das eleições presidenciais de domingo. A campanha do presidente da Lituânia foi dominada pelo tema da segurança no país, membro da União Europeia, da NATO e vizinho da Rússia. O conservador moderado, que assume o cargo desde 2019, prepara-se agora para um segundo mandato. My basic principles and my highest priorities were support to Ukraine, strengthening the security of Lithuania, active foreign policy, and active participation in different formats of European Union. So I think we moved forward all the time and we implemented very important decisions, especially regarding the security of Lithuania. A Comissão Eleitoral informou que Nauseda conseguiu 74,6% dos votos, seguido pela primeira-ministra Ingrida Šimonytė, que obteve 23,8%, com 90% dos votos contabilizados. Tai yra didelis pasitikėjimas, žmonės, kurie manimi tiki, yra visada man didžiausia motivacija judėti pirmin ir judėsim pirmin, rytoj grįšim į darbus ir dirbsim toliau. Tanto Nauseda como Šimonytė apoiam o aumento das despesas com a defesa para pelo menos 3% do produto interno bruto da Lituânia. O presidente entrou, no entanto, em conflito com a primeira-ministra noutras questões, como o reconhecimento legal das uniões civis entre pessoas do mesmo sexo, a que Nauseda se opõe. 6 passageiros e 6 membros da tripulação de cabine ficaram feridos na sequência de turbulência num voo do Qatar para a Irlanda este domingo. O voo QR-107 da Qatar Airways proveniente de Doha aterrou em segurança como previsto no aeroporto de Dublin. O avião registrou turbulências quando sobrevoava a Turquia. Os serviços de emergência, incluindo polícia e bombeiros, foram ao encontro do avião no momento da aterragem. Esta notícia surge depois de um britânico de 73 anos ter morrido durante um voo de Londres para Singapura na terça-feira, devido também à turbulência. As mortes e os ferimentos graves provocados pela turbulência são muito raros. No entanto, as alterações climáticas estão a piorar este fenómeno. No ano passado, um estudo feito por meteorologistas da Universidade de Reading, do Reino Unido, concluiu que os céus estão até 55% mais turbulentos do que há 4 décadas devido às alterações climáticas. Os primeiros turistas franceses retirados da Nova Caledónia chegaram a Paris no domingo depois dos violentos tumultos no território francês do Pacífico obrigarem as autoridades a retirarem turistas de várias nacionalidades do arquipélago. No aeroporto internacional de La Tontouta, os voos comerciais continuam suspensos depois do governo de Emmanuel Macron ter declarado o estado de emergência nas ilhas a 15 de maio. O presidente francês decidiu levantar as medidas extraordinárias a partir de segunda-feira pelas 20 horas de Paris após uma visita ao arquipélago. Esta decisão tem como objetivo lançar as bases de um diálogo entre as partes. And never lost sight of the truth. The Palme d'Or goes to Anora by Sean Baker. O filme Anora, do realizador americano Sean Baker, ganhou a Palme d'Or no Festival de Cinema de Cannes. O júri, presidido pela atriz e realizadora Greta Gerwig, selecionou Anora entre 22 filmes em competição este ano. Pael Kapadia recebeu o segundo grande prémio pelo filme indiano All We Imagine As Light. E Emilia Pérez, do realizador francês Jacques Audiard, arrecadou 2 prémios, um feito pouco habitual em Cannes. A 77ª edição do festival foi também histórica para o cinema português. Miguel Gomes venceu o grande prémio para melhor realização, com o filme Grand Tour, e Daniel Soares recebeu uma menção honrosa pela curta-metragem Bad for a Moment. A organização do festival homenageou o realizador Jorge Lucas, com uma palma honorária que lhe foi entregue por outro grande realizador do cinema, Francis Ford Coppola. A Cruz de Notre-Dame voltou ao seu local original 5 anos depois do incêndio que destruiu a Catedral Parisiense. Com 12 metros de altura, foi precisa uma grua para elevar a cruz e colocá-la no topo da igreja. A reposição ao seu local original constitui um marco importante antes da reabertura do conhecido monumento ao público, prevista para dezembro deste ano. A cruz sobreviveu ao incêndio de 2019. Os trabalhos de recuperação da catedral prosseguem com normalidade e dentro do previsto. I'm in Slovakia, a country where disinformation is rampant, especially during elections. The
rise of artificial intelligence, media bashing, and foreign influence make this threat even more pervasive. It's very cheap to influence big masses, especially now in society where a lot of people consume information from various social media platforms. Many Slovaks are fighting back and offer a glimpse of what the information war could look like as Europeans head to the polls. Watch their story in a new episode of Witness. The effect of disinformation running utterly unchallenged for the last 15 years has been devastating on social cohesion in Slovakia. Trending is obviously the Western influence, like that they are through CIA and non-government organizations in Slovakia, that they are somehow connected and they are influencing what is happening in the country. One has to do with the electoral process. So the electoral process is unfair, ballots are tampered with, people that shouldn't vote are given the right to vote. Then there is, for example, the issue of climate.